Não é de hoje que os humanos almejam fazer uma viagem no tempo. Embora a possibilidade de fazer essa viagem ainda seja debate entre muitos cientistas, algumas pessoas já surgiram por aí, dizendo que vieram do futuro, às vezes até de universos paralelos ao nosso. Alguns deles dizem que vieram fazer um alerta, outros para descrever como o futuro será incrível. Mas será que alguns desses casos é real? E se for verdade? Meu nome é Ivan Lima e você é muito bem-vindo aqui no canal Fatos Desconhecidos. No ano de 2017, na cidade de Casper, nos Estados Unidos, alguns policiais foram chamados para resolver o problema de um homem bêbado que estava perambulando pelas ruas. O homem era Brian Johnson, um cara de aparência normal, mas que escondia um segredo curioso. Ao ser abordado pela polícia, Brian disse que era um viajante do tempo e que tinha vindo do ano de 2048. O objetivo de sua viagem no tempo era muito simples: alertar a população sobre uma invasão alienígena. Ele afirmou à polícia que era preciso deixar a cidade porque a invasão era iminente e que também exigia ver o prefeito. Além disso, segundo o próprio Brian declarou, ele tinha errado o ano de sua viagem ao passado, pois a intenção era desembarcar em 2018. A polícia notou que o homem estava com os olhos vermelhos, que ele dizia palavras enroladas e que tinha um cheiro muito forte de álcool. Ele foi preso por desordem causada por embriaguez em público. O engraçado é que, ao visitar as redes sociais de Bryant, as autoridades encontraram algumas postagens sobre alienígenas, mostrando que ele estava um pouco obcecado pelo assunto. Se o que Brian disse era realmente verdade, é provável que os alienígenas adiaram a invasão em nosso planeta. Mas vamos esperar. Mas essa não é a primeira vez que uma pessoa inusitada aparece dizendo que veio do futuro. Há alguns anos, exatamente no dia 2 de novembro de 2000, um homem chamado John Tyror postou uma mensagem em um fórum da internet, alegando ser um viajante do tempo e que tinha vindo do ano de 2036. Segundo John, ele tinha realizado uma viagem no tempo até o ano de 1975 para capturar um computador IBM 5100 e só parou no ano 2000 por algumas razões pessoais. Para provar que ele realmente tinha vindo do futuro, John postou imagens de uma suposta máquina do tempo e disse que o equipamento tinha sido fabricado pela General Electric, uma multinacional de Nova York, sediada em Boston. Ele não parou por aí. John disse que em 2004 começaria uma guerra civil nos Estados Unidos e que evoluiria para uma guerra nuclear com os russos e que milhões de pessoas iriam morrer nos conflitos. Tentando ser ainda mais convincente, John afirmou que fazia parte de uma unidade militar e era uma das pessoas enviadas ao passado para recuperar itens importantes para a sobrevivência da humanidade. Sua missão era basicamente recuperar um computador IBM 5100 e levá-lo para o ano de 2036. Além do alerta da Guerra Civil, John também fez algumas previsões. Ele disse que não haveria a Olimpíada em 2004 e que o Ocidente entraria em colapso em 2005. Ainda em 2005, um surto da doença da vaca louca iria surgir no mundo, segundo ele. Bom, John Tyror até disse que levaria algumas pessoas com ele para provar que não estava mentindo. Mas, curiosamente, ele desapareceu em março de 2001. O caso de John criou muitos debates, enquanto uns acreditam que ele era um falastrão, outros acreditam que ele cumpriu sua missão, que uma guerra civil não teve início porque ele alertou as autoridades norte-americanas. Um caso ainda mais impressionante que o de John
é de um advogado chamado Andrew Basiago. Além de já ter viajado para o futuro, Andrew diz que já foi teletransportado para Marte em mais de 40 ocasiões, algumas delas em missões secretas da CIA. Ele disse que a série de viagens aconteceu entre 1981 e 1984 e que durante essas viagens ele encontrou até o ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama. Os relatos de Andrew são curiosos. Ele disse que cerca de 10 pessoas subiam em um elevador e que dentro de 15 minutos esse elevador mudava de forma. Quando abria a porta, o elevador estava em uma base espacial em Marte. Mesmo afirmando que Marte é um planeta deserto, ele podia ser habitado por seres humanos. Em sua viagem para Marte, já havia vários humanos trabalhando nas construções de casas. Embora o que mais tenha chamado sua atenção foi a civilização que habita o submundo marciano, a qual ele conheceu através de um guia local. Apesar de ter admitido que tudo isso é difícil de acreditar, o advogado afirmou que o governo americano vem fazendo experimentos no planeta há décadas. Ele afirma que o projeto chamado Pegasus esteve ativo entre 1968 e 1972, que foi a partir desse projeto que se criou uma máquina do tempo. Ele também disse que usou a máquina para ir até o ano de 1863, quando viu um dos discursos de Abraham Lincoln. Ele acrescentou que o governo dos Estados Unidos costumava usar a máquina para implantar unidades militares para alterar o passado e o futuro conforme seria melhor para a nação. Ao contrário da maioria dos viajantes que surgem por aí, Andrew não fez previsões do que aconteceria no futuro, apesar de ter garantido que ele seria presidente dos Estados Unidos entre 2016 e 2028. Ele, inclusive, tentou ser candidato à presidência nas últimas eleições presidenciais norte-americanas. Em um outro caso, um homem foi preso em 2003. Coincidentemente, ele se chamava Andrew Carissim e foi preso pelas autoridades norte-americanas por fazer uso de informações privilegiadas. Andrew fez negócios de 126 ações de alto risco com sucesso. Em apenas 2 semanas, ele transformou investimentos de R$ 800 em mais de 350 milhões de dólares. Dá para imaginar como ele fez isso? Sim, ao menos para a polícia norte-americana. Ele teve acesso a informações privilegiadas, principalmente pelo fato de que, na época, havia uma crise financeira onde a maioria dos investidores estava perdendo dinheiro. Mas Andrew Carissim, obviamente, negou a acusação. Na verdade, ele disse que era um viajante do tempo que tinha vindo do ano de 2256 e que tinha voltado até o ano de 2003 para negociar ações. Segundo os seus relatos, todo mundo do futuro conhece a história da crise de 2003 e que, além dele, várias outras pessoas voltaram no tempo para ganhar dinheiro. Carissim nunca revelou a localização de sua máquina do tempo, mas prometeu divulgar certas informações, incluindo a localização de Osama Bin Laden e como obter a cura para a AIDS, com a condição de que as autoridades o deixassem em paz. Depois de investigar o caso, a polícia ficou assustada ao descobrir que não havia registro prévio de Carissim em nenhum lugar da Terra antes de dezembro de 2002. Mesmo assim, ele foi acusado, mas desapareceu misteriosamente antes de comparecer ao tribunal. Ninguém ouviu falar dele desde então. Será que ele voltou para o futuro? Ou talvez, como muitos acreditam, a história toda tenha sido uma grande farsa? William Taylor é outra pessoa que afirmou ter viajado no tempo, exatamente do ano de 2005 para 3000 e depois para o ano 8973, antes de voltar ao presente. Loucura essa história? Bom, Taylor alegou trabalhar para a Agência Britânica de Inteligência e ter sido enviado para o futuro
como parte de um experimento de viagem no tempo em que a agência trabalha desde 1981. Ele afirma que sua primeira viagem foi para o ano 3000, uma era onde os humanos não se locomoviam mais no solo, pois usavam apenas veículos voadores, onde doenças, morte, guerra e crime são inexistentes e toda a humanidade vive em paz. Sua descrição afirma que todos os humanos são altos e magros, com cabeças e olhos grandes e que vivem pacificamente com robôs e ciborgues. Taylor deu a entender que a viagem no tempo parecia normal no futuro, pois ninguém ficou surpreso ao mencionar que era um viajante do tempo. Ele também disse que encontrou outro viajante do tempo de 2055 e falou sobre algumas ideias sobre o suposto projeto de viagem no tempo do governo britânico. Ele disse que a máquina não apenas permite que os humanos viajem no tempo, mas também para universos paralelos. Ele fez um alerta, dizendo que outros governos também têm seus próprios projetos de viagem no tempo, mas todos os mantêm em sigilo. Minha pergunta é: até que ponto essas histórias são verdadeiras? Eu não quero dar a entender que esses casos são reais, mas vocês já pararam para pensar que, se alguém realmente fizer uma viagem no tempo e voltar do futuro, nós nunca iremos acreditar em sua história? A não ser que essa pessoa faça uma previsão muito precisa, a humanidade nunca irá acreditar em tais viajantes do tempo. Eu me despeço por aqui e deixo mais uma vez o questionamento. E se for verdade?